Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, véspera de jogo do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fechando a preparação nesta sexta na Toca, depois viaja de voo fretado para o Rio de Janeiro. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? O último jogo fechando a fase de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora. Fala, Nação Azul! Bem-vindo ao canal Fanático por Cruzeiro. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Muito importante para o canal. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta sexta-feira, teve jogo ontem, Copa do Brasil, Grenal, hein? 0-0, jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Dos duelos aí de Copa do Brasil, clássico em Minas, tudo igual. Decisão, terça-feira na Arena do Bairro Califórnia. Clássico Grenal do Sul, Inter e Grêmio, tudo igual. Decisão na outra quinta na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Vasco saiu na frente do Vitória, 1-0. Jogo quarta-feira no Barradão, em Salvador. O Palmeiras é quem colocou aí os pés na semifinal com a vitória por 3-0 para cima do Santos. Na semana que vem conheceremos os semifinalistas da Copa do Brasil 2026. Lembrando que é final única, hein? CBF mudou aí o regulamento e vamos torcer para que o Cruzeiro possa buscar esta vaga diante do Atlético Mineiro. Só que antes de pensar em Copa do Brasil na terça, o Cruzeiro estará neste sábado no Rio de Janeiro. A bola vai rolar às 9h20 da noite. Às 7h20 começa o nosso dia de jogo aqui na Samuca TV. Estaremos diretamente do Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, no nosso esquenta para o jogo, o Mike Costa vai acompanhar a chegada do Cruzeiro ao Rio para a gente ver ao vivo a lista dos relacionados. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? Leva algum garoto para compor ali a zaga? Porque o Jonathan Jesus, por mais que tenha treinado, recuperado de uma luxação no ombro, talvez ele fique fora desta viagem. O Fabrício Bruno vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Então chama algum garoto para essa lista dos relacionados ou vai apenas com João Marcelo e Vidalba? Uma tendência de time mesclado, time todo reserva. O próprio Arthur Jorge já disse que ele não gosta desse tipo de situação. Poderia mudar por se tratar de um jogo e somente esse jogo para deixar o Cruzeiro com chance de brigar por um título grande nesta temporada? Então, algumas destas dúvidas ainda serão definidas aí pelo Arthur Jorge, mas é fato que é um Cruzeiro focado na terça-feira, mas sem esquecer desse jogo diante da equipe do Vasco em São Januário. O Vasco que está ameaçado pelo rebaixamento, o time bastante pressionado e vai aí para cima do Cruzeiro para tentar voltar a vencer na Série A do Brasileirão. É aguardar e hoje a expectativa maior é porque a comissão de arbitragem da CBF vai definir quem apita o clássico de terça-feira na Arena do Bairro Califórnia. O Cruzeiro na expectativa, acompanhando todas as possibilidades e aguardando quem será o árbitro escolhido. E também, no Rio de Janeiro, o Cruzeiro de olho se o STJD vai confirmar hoje a data do julgamento do Caio Jorge. O Caio Jorge foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa ali do lance com o Juan Tressoldo, zagueiro do Atlético Mineiro. Cruzeiro trabalhando aí com o seu jurídico, aguardando se o julgamento será na segunda-feira ou se será depois. Alô, Nação Azul, para subir o som, de volta ao Campeonato Brasileiro, já não perde há 4 partidas, vem brigando nesse pelotão de frente. E dentro do que pode fazer o técnico Arthur Jorge, o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro vem voando baixo, né, Thiago? E tem pro sábado, horário 9h20 da noite, contra o Vasco em São Januário, já mudanças pra zaga. Não tem Fabrício Bruno, vai cumprir suspensão. E o Jonathan Jesus, uma luxação no ombro esquerdo, sentida ainda no primeiro tempo
contra o Atlético, substituído no intervalo, vem passando por um processo de reavaliação pelo departamento médico e hoje na reapresentação mais exames, mas a informação que temos é que o Jonathan para sábado não vai para o jogo, dificilmente vai mesmo ser preparado para o jogo da volta contra o Atlético pela Copa do Brasil. Então, com isso, a zaga podendo ser formada com o João Marcelo, com o Vidalba, tendo Rojas na lateral esquerda, vai sim, para dar um descanso ao Matheus Pereira e o Gerson, o Cruzeiro vai mesclar, como já é de praxe do técnico Arthur Jorge, ainda quando tinha a Copa Libertadores, né, em tantas competições que o Cruzeiro vem disputando nesta temporada. Daqui a pouco vamos falar também sobre o extracampo a respeito da posição do Cruzeiro, da notificação de infração do Atlético com relação ao lance do KJ com o Juan. Thiago. O Bruno Rodrigues seria titular, imagino, no sábado, ou pelo menos estaria entre os possíveis jogadores aproveitados, né? Então, para sábado é uma baixa muito importante pro Cruzeiro. Ele já esboçou outras possibilidades, Rubem Júnior, jogadores que vem tendo, para Matheus Pereira não deve jogar no fim de semana, né? A reapresentação acontece hoje, né, Thiago? Então não deu tempo ali de um trabalho. O fato é que até pela resposta que esteve dando na sua entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Arthur deu mostras que mesmo pensando em não ter nenhuma competição para ser priorizada, ele usou o termo objetivo a Copa do Brasil. Sabe que é uma possibilidade de título, é o Rei de Copas, é uma competição onde tem uma premiação milionária. Ele vai ter sim essa conduta, essa cautela de ter um time bem mesclado, como eu disse, dificilmente atuando o Gerson com Matheus Pereira, então entrando nesse meio campo o próprio Mateuzinho, tendo Lúcio como possibilidade no setor de ataque. São essas as alternativas, até mesmo porque o departamento médico do Cruzeiro hoje tem apenas o Bruno Rodrigues, né, que teve aquela fratura na costela e também no rosto, e o Jonathan Jesus, que vai ser mesmo tratado e preservado visando o jogo da volta pela Copa do Brasil. Thiago. O Ale Oliveira, o Cruzeiro enfrenta o Vasco da Gama, que jogou ontem, um jogo desgastante. Vasco jogou com 1 a menos desde os 17 minutos do primeiro tempo. O Cauã Barros, ex-América, foi expulso e eu vou te falar, viu, Ale, o Vasco venceu por 1 a 0 com o gol de Andrés Gomes no segundo tempo. Vasco poderia ter feito 2, 3, aliás, chegou a fazer, né? Teve 2 gols anulados, mesmo com 1 a menos, correu muito e foi melhor que o Vitória da Bahia. Agora, Ale, o Vasco vem com o time titular na Sul-Americana, com o time principal também no Campeonato Brasileiro, e o Vasco na classificação, meu amigo, desesperadora, né? A situação do Vasco, apesar do bom futebol que o Vasco vem melhorando com o seu novo treinador, mas o Vasco é o vice-lanterna da Série A do Brasil. Será que vem com o time todo reserva, um dia menos de recuperação? O Vasco não vai aguentar essa pressão toda, não. Muito jogo em cima de jogo com Copa do Brasil, com Sul-Americana, e a situação desesperadora no Brasileiro, onde não vence há bastante tempo, Ale. 8 rodadas, né? Não vence no Brasileirão há 8 rodadas. Vasco, Santos, Atlético e Palmeiras, que são as equipes que estão nas 3 competições, né? O Palmeiras na Libertadores, os outros 3 na Sul-Americana. E assim, pro Vasco, né? A situação tá maravilhosamente perigosa, né? Porque com a saída do River da Sul-Americana, ele vai enfrentar o Santa Fé. Seria mais difícil enfrentar o River, sem dúvida alguma. Ontem foi uma vitória heróica, né? Porque você disse aí, desde os 17 minutos com um jogador a menos, e ainda conseguiu o triunfo para cima do Vitória. Quer dizer, você tem uma boa possibilidade, eu tenho uma possibilidade maior de conseguir a sua classificação também na Copa do Brasil. Mas e o brasileiro? 8 rodadas sem vencer, segunda pior equipe da competição, e por isso ele não pode negociar no Campeonato Brasileiro. Tem que jogar com tudo. O Santos já tem tratado diferente, né? O Santos já tem priorizado o Campeonato Brasileiro, já foi com time reserva na Sul-Americana, ontem poupou alguns jogadores nesse confronto contra o Palmeiras. Enfim, mas a questão pra mim é muito clara, viu, Thiagão? Eu não coloco ninguém importante, mas ninguém importante, ninguém que tem chance de entrar na Copa do Brasil. Eu, se sou o Arthur Jorge, eu nem coloco. Não coloco, porque o Campeonato Brasileiro você tem condição de se recuperar lá pra frente. Acho que um time
todo reserva do Cruzeiro, ele já iguala com o Vasco da Gama, pela situação do Vasco nesse momento. Mas você não pode desgastar e nem perder ninguém pensando na terça. É logo na terça-feira, ô Tiagão. É logo terça-feira. Então você não pode correr nenhum tipo de risco. Eu tenho dito aqui há algum tempo que o Campeonato Brasileiro, nesse momento, tem que ajudar as Copas. Nesse caso, a Copa do Brasil. E é isso que eu penso. Não é o que pensa o treinador do Cruzeiro, e ele que manda mesmo. Mas eu, na minha opinião, nem negocio. Tem chance de jogar na terça? Então nem vai pro jogo, vai se preparar, vai se condicionar. Porque, sem dúvida alguma, terça-feira passou a ser o jogo mais importante do ano. Você disse no início da sua participação que o Cruzeiro já tem um posicionamento sobre a manifestação do Atlético no STJD sobre Caio Jorge no lance envolvendo o zagueiro Tressoldi, Rubem. E a resposta é bem direta. Por enquanto, não falaremos. O Cruzeiro não vai tocar no assunto, até porque acredita que é um lance, né, com cara de clássico, e por mais que o Cruzeiro não, né, teve a intenção ali, o KJ, de lesionar o Juan, o Cruzeiro trata mesmo dentro de campo, total foco pro jogo da volta pela Copa do Brasil. E o nosso Lucas Barbosa, Thiago, fez pro site itatiaia.com.br, já tá disponível para você. Ele entrou em contato com o advogado Luiz Dolabella, que falou um pouco mais sobre essa notificação de infração apresentada pelo Atlético, e que não significa que o Caio Jorge será denunciado ou julgado pelo STJD. Foi apenas uma notificação. E o KJ está disponível para o jogo de volta pela Copa do Brasil, porque, segundo o doutor Dolabella, não tem tempo, né, hábil pro KJ estar ou ser julgado antes, né, do jogo de volta. Por isso o KJ confirmado para a partida de terça-feira. E o Cruzeiro, sobre o assunto, é que não vai tocar nesse assunto por enquanto. O foco é total dentro de campo no Vasco e também no Atlético, Thiago. Júnior, como é que tá a preparação do Cruzeiro? Agora o desafio no Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. Sempre bom uma ida ao RJ no fim de semana. A torcida do Cruzeiro vai comparecer, Rubinho? Em peso, como sempre, né, Thiago? E lembrando, um horário diferente, um sabadão 9h20 da noite em São Januário. O Cruzeiro, que tem um retrospecto recente positivo no Campeonato Brasileiro, 24 vitórias. A última derrota foi pro Botafogo. Cruzeiro que teve vitória sobre o Flamengo, sobre Corinthians, Mirassol e Coritiba. Tá naquele pelotão de frente, mas como disse bem o técnico Arthur Jorge na sua entrevista coletiva, o foco na Copa do Brasil pode pintar caras novas no duelo contra o Vasco, muito possivelmente um time bem parecido que esteve em campo contra o Corinthians na Arena Corinthians, tendo o Felipe Moraes aparecendo, podendo também ter oportunidade. O Lúcio, já como Bruno Rodrigues está no departamento médico, o Cruzeiro também a possibilidade do Zé Lucas assumir a função do Lucas Romero. Isso abre uma brecha para um retorno do Lucas Silva. Então são essas as alternativas que tem o técnico do Cruzeiro. Fato é que vai ter que mesclar visando o jogo da próxima terça-feira. E lembrando, Thiago Reis, o Cruzeiro que tem algumas peças, né, que estão sem ritmo. Uma delas é o Lucas Silva, que vem se preparando muito bem, pode pintar contra o Vasco no sábado em São Januário. Thiago. Ô, Ale Oliveira, o Cruzeiro tem dificuldades nesse momento com o setor defensivo, né? Ele tem ali poucos jogadores, e a questão do Jonathan Jesus já explicada pelo Rubens Júnior. Seria o caso de tentar jogar mais fechadinho lá contra o Vasco, tentando, além do João Marcelo e do Vidalba, isso se o Vidalba não for titular na terça, né? O Vidalba tá cotado de novo para jogar na terça-feira. Um time mais fechado, Ale Oliveira, para jogar contra o Vasco? Eu acho que é um time alternativo, seria até, eu acho que uma obrigação, né? Com todo respeito ao trabalho maravilhoso do Arthur Jorge. Agora, realmente, para montar a zaga, ele vai ter problema, vai ter que repetir alguém para terça-feira, então vai ser difícil fugir dessa realidade. No mais, ele tem jogadores que não são titulares, mas que podem compor essa equipe para o jogo contra o Vasco, que
Olha, eu vou te falar, tecnicamente, claro, tem a falta de entrosamento, é natural, mas que tecnicamente é melhor do que o time titular do Vasco, não tenho dúvida disso, fora o desgaste do Vasco, que jogou ontem com um homem a menos pela maior parte do jogo, então eu acho que ele pode montar um time, por exemplo, com o Zé Lucas, com o Lucas Silva, com o Mateuzinho, né? Que é um jogador que até outro dia era titular, no meu time até seria. Então você já tem um bom meio campo. E aí na frente ele pode fazer alguns testes, né? Que jogadores que não estão tendo tanta minutagem, como por exemplo o Lúcio, que é um jogador que pode aparecer, né? Então eu acho que seria o Kaique, né? O João Costa, que já vem entrando nos jogos, pode ser titular. O Kaique Kenji também, eu acho que pode ser uma possibilidade. Enfim, você tem boas opções. Mas a única coisa que não pode acontecer é perder alguém por desgaste ou por lesão no jogo de terça-feira. O Cruzeiro vai passar a situação do Jonathan Jesus, fica a expectativa aí para sua ampla, né, recuperação para o jogo da terça-feira. E o Cruzeiro, Thiago, já pro duelo contra o Vasco, né, com o Fabrício Bruno suspenso e o Jonathan ainda com uma interrogação, pode pintar aí uma novidade entre os relacionados, que seria um zagueiro do sub-20, que é o Kevin Coutinho, que já vem trabalhando também com o elenco principal, Thiago.